Amados irmãos, amados amigos, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amados irmãos, respondendo a algumas perguntas, nós iremos fazer um resumo maior do estudo sobre o Salmo 82 de Asaf. Em Êxodos, nós tivemos que procurar para justificar este salmo, não é? As fontes. A primeira existe Moisés, em Êxodos Moisés, né? Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus, com letras minúsculas. Te postos por Deus. Por quê? Por que por Deus? Sobre Faraó. Os irmãos lembram do dia de Pentecostes? O que é que houve? Houve a revelação do Espírito Santo operando nos apóstolos de Cristo, falando para todas as nações ali presentes do Evangelho de Jesus Cristo, daquele que havia morrido há pouco tempo. Então, nos foi dada a promessa de que o Espírito Santo iria derramar os dons sobre nós. Jesus Cristo chamou essa bênção de Deus para cada um de nós de dons. Hoje nós temos santos e deuses aqui na terra? Não temos. Nós temos homens, mulheres, cristãos, com o dom dado por Deus, e são vários. Naquela época, os apóstolos, não é? Até na época de Moisés, eram as profecias, lançavam as profecias e, de acordo com a tradução, eles foram, né, agraciados com o direito de ser chamado Elohim. Elohim significa Deus, justo, juiz, justo e não injusto. Mas o que se via naquela época era que os juízes eram injustos, como nos nossos dias. Como nos nossos dias. Os juízes também eram ambiciosos, como nos nossos dias. E o Salmo 82 nos diz que Deus irá operar sobre eles. Por isso eu sempre digo, não precisamos lutar, matar, quebrar, não. É orar. Seguir o que manda as nossas leis. Então, o Salmo 82 é a acusação de Deus aos juízes injustos, que dominavam sobre Israel, possivelmente sobre o nosso Brasil, se nós compararmos. Não é? Hoje nós estamos vendo muitas injustiças. E a mesma coisa que é narrada aqui neste versículo, neste capítulo, é o que nós vemos acontecendo nesses dias. As acusações de juízes que receberam propinas, de juízes que não venderam sentenças. Essas denúncias não são apuradas. Por quê? Porque o nosso Congresso é contaminado também por corruptos. Vá analisando, leia. Não existem santos, nem deuses após o pecado original. Então, o Salmo é dividido em 3 partes, como já foi dito na versão anterior. Deus é introduzido no Supremo quê? Superior Supremo Tribunal Federal daquela época.
né? Está no versículo 1 e versículo 2. Deus denuncia os juízes injustos e os julgamentos corruptos. Versículo 2 e 7 e 3. O salmista implora que Deus se levante para julgar. No versículo 8. O Salmo tem lições para todos os filhos de Deus com referência às relações, está de 1 a 8. Não é? E nos dá a explicação de Elohim. Em Êxodo 21, 6. Então seu Senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta. E seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Será o quê? Escravo. Escravo. E é o que nós iremos ser. É o que nós iremos ser. Porque é assim que está nas outras nações, que é dirigida por essas ideologias. Deuses. Deuses, no hebraico, é Elohim. Possivelmente, juízes neste verso, assim como na tradução de Elohim, como está em Êxodo 21, não é? O que é que nos diz? Diz, então seu Senhor o levará e o juiz julgará. No 22, 8 e 9, ele diz, os juízes podem ser chamados de Elohim, no sentido de que são representantes da soberania de Deus. E jamais deuses são chamados de deuses. Por quê? Porque Deus deu essa autoridade no versículo do livro de Êxodo, versículo 1 do capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés, e que tenho posto por Deus sobre Faraó. E Arão, teu irmão, será o profeta. Já eram bênçãos do Espírito Santo sobre Moisés, eram dons de profecias, não é? Então, em 22, 8 e 9, os juízes podem ser chamados de Elohim no sentido de que são representantes da soberania de Deus. Eram chamados na época. Portanto, meu irmão, não existe ser humano santo. Existe com dom de Deus que nos é concedido pelo Espírito Santo. Eu acho que eu fui bem claro no que eu falei. Na lei de Moisés, a palavra era traduzida e se refere aos juízes do povo, na linguagem do Antigo Testamento, é lógico, que eram representantes de Deus e cujo trabalho era divinamente designado por Deus. A Bíblia nos diz que toda autoridade é designada por Deus. A Deus não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldizirás. Nós temos que abençoar, orar por eles, suplicar a Deus que transforme os seus pensamentos. Existem pessoas que têm mágoa de infância, decepções que tiveram, e querem se vingar. E vinga por estar no poder. E como é que Deus permite que esses homens cheguem ao poder? Pelo pecado daqueles que são cristãos verdadeiros. Não é só pelo pecado da humanidade, é pelos nossos pecados também. Em Deuteronômio 1,7 nos diz, não discriminareis as pessoas em juízo, ouvireis assim o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Buscar a Deus.
O juiz, muitas das vezes, está com a família ameaçada de morte, porque está julgando um homem da pior periculosidade, da maior periculosidade, quadrilhas imensas, internacionais, e o juiz está sendo oprimido, ameaçada a família, destruída a sua família. Então temos que ver isso. Porque tanto os países amigos como os países inimigos têm interesse no nosso Brasil. O nosso Brasil tem tudo para ser a maior potência do mundo, mas o povo brasileiro não sabe eleger os seus representantes. Não existe no Brasil ninguém com fome. Existe passando necessidade. Por quê? Porque fica a mendigar uma migalha de pão, de ajuda. Eu conheci um garoto que ele saía com a enxada nas costas. Quer que eu limpe seu quintal? Não, não limpe, não quero que eu não tenha dinheiro. Eu limpo essa parte e a senhora me dá um prato de comida. Tá bom, então limpe. Ele limpava e no final recebia aquele prato de pão e ia comer sentado no chão. Portanto, meu irmão, nós temos que ver tudo isso. A palavra de Deus é em toda ordem de acontecimento universal. Em 2 Crônicas 19:6, e disse ao juiz: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor. E ele está convosco quando julgardes. Deus está vendo. E Deus vai julgá-los também, como julgou aqueles juízes da sua época, do Velho Testamento e do Novo Testamento. Vejam que o julgamento de Herodes, ele morreu com medo de bicho. Não é? Ele morreu sendo comido de bichos. A palavra de Deus é fé. Fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Eles pertencem à justiça e agiam cegamente, como pessoas andando na escuridão. O símbolo da justiça é uma mulher com os olhos vendados, mas não é verdade, já não existe mais isso. Eles não conhecem nem entendem, andam em trevas. Todos os fundamentos da terra, eles estão vacilando. O salmista os vê reunidos perante Deus. E o Rei do universo, Deus, julgando-os, porque eles são responsáveis perante Deus por sua administração de injustiças. Até quando tomareis partido? Em Israel era proibido mostrar parcialidade por causa de circunstâncias. Você pode ler em Levítico 19, 15, Deuteronômio 1:17, digo, e Atos, capítulo 10, 34. Irmão, vou ter que terminar, porque não dá para continuar. Mas eu acho que ficou claro, não é? Portanto, não vacilem. Não vacilem todos os fundamentos da terra. Quando juízes injustos administram a lei, os fundamentos do governo moral cambaleiam e caem. O governo terreno, que deveria refletir o governo de Deus, se torna uma anarquia. E diz mais: sois deuses? Não, não sois deuses. Do Hebreus Elohim, Jesus explica que aqueles que recebem a palavra de Deus estão revestidos de autoridade divina e não de deusidade. Está em João 10, 34, 36. Os que governam ou julgam fazem-no por nomeação de Deus. Está no versículo do capítulo 2 e 7. Isaías 44, 28. Êxodo
9,16, mas deverás para isso, né, te manter sóbrio para mostrar o meu poder em ti, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Em Jeremias 27,6, e agora entreguei todas as terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e ainda, até que os animais do campo lhe dei para que eu sirva. Deus está tomando conta do Brasil. Vamos orar. Não podemos deixar de orar. Porque não existe Deus aqui na terra. Existem representantes de Deus. Os juízes não eram para serem justos como nós estamos vendo a injustiça. Os juízes não eram para ser desonestos como estão sendo desonestos. Os nossos políticos não eram para serem justos com o povo que o elege como estão sendo. Não eram para ser corruptos como estão sendo, decepcionando o seu eleitor. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Os santos dizem amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.